Shalom, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um estudozinho aqui, né, sobre temas da Bíblia. Nós já estudamos sobre revelação, agora vamos estudar sobre bibliologia. No tocante à Bíblia, meus amados irmãos, ela é a palavra de Deus, né, mas em linguagem humana. Então Deus escreveu de uma forma, permitiu que seja escrito, inspirado pelo Espírito Santo, de uma forma que nós pudéssemos entender, no nosso idioma, no idioma terrestre, né? Embora escrita por homens, ela não perde o seu valor. Irmãos, quando a gente olha para a Bíblia com um olhar espiritual, com o olhar da fé, é diferente do homem natural. O homem natural vai ler, mas não vai entender como nós, que somos crentes evangélicos, entendemos a Bíblia. Com isso, acabamos entrando na inspiração das Escrituras Sagradas. Definição de inspiração, amado, é a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores bíblicos, levando-os a registrarem tudo o que lhes foi revelado. Lá em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, toda a escritura, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Mesmo esse texto sendo referente ao Antigo Testamento, esse texto pode ser aplicado para toda a Bíblia, como sendo divinamente inspirada. Então, assim, quando a gente vai olhar para a Bíblia, quando a gente vai pegar na Bíblia, você ora antes. Você pede a Deus para Deus te dar a revelação, para que você entenda o que está escrito ali com o olhar espiritual, com o olhar da fé, né? E a palavra divinamente inspirada é a palavra teopneutos, o que significa soprada por Deus, Ou seja, a Bíblia foi soprada por Deus ao homem, né? 2 Pedro 3,16, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição, né? Pedro se refere à epístola de Paulo como escrituras, né, palavra de Deus. O homem natural, amado, ele vai distorcer, e ele vai sempre puxar para o lado errado. Mas nós que somos espirituais, que cremos em Senhor Jesus Cristo, que Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por mim e por você, nós entendemos de outra forma, né? A Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela foi soprada ao homem numa linguagem que a gente entenda. Dessa forma, fica difícil entender o que a Bíblia contém, a palavra de Deus. Dessa forma, fica difícil entender que a Bíblia contém a palavra de Deus, antes que toda ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Teoria da inspiração. Existem algumas teorias, amado. Na realidade, existem muitas teorias, mas nós separamos algumas aqui. Teoria da inspiração, né? A teoria da intuição, como sendo um alto grau de percepção das coisas, né? O ser humano teve uma intuição e tal, né? Teoria da iluminação, como que houve uma influência do Espírito Santo sobre os autores das Escrituras, reforçando suas capacidades normais de percepção na questão espiritual, né? A teoria dinâmica, amado, né? O trabalho do Espírito foi o de dirigir o escritor aos pensamentos ou conceitos que ele devia ter, deixando aparecer a personalidade e características de cada escritor, podendo escolher as palavras e expressões. Aleluia, glorificado seja Deus. Ainda a teoria verbal e a teoria do ditado, existem muitas outras teorias, né? E para entendermos a Bíblia, que o Espírito inspirou, somente Ele próprio, o Espírito, pode dar-nos o entendimento do que Ele mesmo inspirou para que fosse escrito. É por isso que a gente ora antes. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente ora antes, pedindo que o Espírito Santo nos mostre, nos guie na leitura, nos ensine, nos revele alguma coisa que Ele quer nos revelar. Essa é a questão da iluminação. Definição de iluminação. Iluminação é a unção do Espírito Santo sobre aquele que lê a Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Definição, né, de iluminação. Vou ler de novo. Iluminação é a unção do Espírito Santo sobre aquele que lê a Bíblia. Então devemos pedir unção do Espírito Santo para que nós possamos entender o que diz as Sagradas Escrituras. Não olhar com o olhar do homem natural, mas olhar com o olhar do homem espiritual. E a questão de 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, do homem natural, né? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? O Deus desse século, né? O inimigo de nossas almas, cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso precisamos da iluminação, para entendermos o que o Espírito inspirou a ser escrito.
Lucas 24:45 diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então, irmãos, o Espírito Santo é que vai abrir nossa mente. A unção do Espírito Santo sobre nossa vida, ele vai abrir nossa mente. Né? Às vezes você lê um texto hoje, você entende de uma forma, e você vai ler amanhã e entende de outra forma. Né? E aí a gente ora, a gente jejua, a gente pede de Deus o entendimento daquela palavra. Por isso, irmão, que é muito importante a gente meditar. Esse é um exemplo de iluminação. Os discípulos a caminho de Emaús, onde lhes são abertos os olhos espirituais para entenderem tudo aquilo que Cristo estava dizendo. Aleluia. Isso aqui, irmãos, ia dois irmãos a caminho de Emaús, né? Aí Jesus aparece para eles, só que Jesus não dá a se revelar. Aparece a eles e pergunta o que está acontecendo. E eles contam: oh, tu não sabe o que aconteceu? Né? Perseguiram a Jesus de Nazaré, crucificaram, mataram ele, os últimos acontecimentos, tu não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? E Jesus falou assim para eles: tinha que acontecer por causa disso, disso, disso. E nessa hora abriu-lhes os olhos, que tinha que acontecer porque estava escrito na palavra. Né? Então, assim, essa revelação de abrir os nossos olhos, quem vai nos dar é o Espírito Santo. A Bíblia também é a verdade sem mescla de erro. Jesus, na oração sacerdotal, apresenta a palavra de Deus como verdade. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia também é nosso único meio de regra, fé e prática. Nós, né, cristãos, eu sou batista, mas você que seja de qualquer outra denominação evangélica, a nossa única regra de fé, prática, conduta é a Bíblia. Entendeu? É a Bíblia. Um grande exemplo para nós são os irmãos de Bereia, que ouviam a palavra e depois iam conferir nas Escrituras se era realmente assim como eles haviam ouvido. Nós cremos na inerrância bíblica, em João 17:17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Existem também outras teorias, mas a teoria absoluta sustenta que a Bíblia é totalmente verdadeira em todos os aspectos, inclusive científicos e históricos. Essa é uma linha de raciocínio que algumas pessoas têm. Ela é plena, sustenta também que a Bíblia é totalmente verdadeira, mas que seu objetivo não é prestar informações científicas e históricas. Tem gente que pensa assim. Ela é limitada, também considera a Bíblia tanto inerrante como infalível em suas referências doutrinárias sobre a salvação. Porém, em relação a dados científicos e históricos, é possível que haja erros devido ao fato de que os autores bíblicos eram limitados para argumentarem. Sobre determinados assuntos. A suficiência da Bíblia, ela é suficiente. Toda ela é suficiente. Isso significa que tudo que o homem precisa saber sobre Deus, sobre a salvação, sobre seu relacionamento com Ele, sobre a sua vontade, está registrado na Bíblia. Tudo que nós precisamos está lá, amado. A preservação e conservação das Escrituras. Podemos ver, através da história, muitos tentaram destruir a Bíblia. Isso é um fato, né, irmão? A gente tem filmes sobre isso. A Bíblia foi perseguida através do tempo, mas nós cremos que Deus preservou e conservou este livro para que ele chegasse até nós. Se não fosse com a interferência de Deus, irmão, ela tinha desaparecido, mas não, né? Aí ele proveu os meios, não é verdade? Para que essa Bíblia chegasse até nós. É importante ressaltar os últimos achados do Mar Morto, nas cavernas de Qumran. Um beduíno lá jogou uma pedra numa caverna lá e escutou quebrar um pote de barro. E ele subiu lá para ver, estava cheio, uma biblioteca estava guardada lá, escondida. Então, nessa biblioteca foram achados quase todos os livros da Bíblia. E comparado com os escritos de hoje, estavam tudo na mesma linha. Quando abriram os rolos e conferiram, por exemplo, o livro de Isaías, com o texto que temos hoje, perceberam que os dois estavam em perfeita harmonia. Então, Deus tem intervido na história, irmão. Ele tem preservado aquilo que é bom para nós. Só a fim de conhecimento mesmo. Os únicos livros que não foram achados no Mar Morto foram o livro de Neemias e Esther. E para afinar a bibliologia, quero falar sobre o cano das Escrituras, a canonização. A palavra cano vem de cano, vara de medir, e esse cano é a lista de todos os livros pertencentes à Bíblia. O cano do Antigo Testamento é composto de 39 livros. 39 livros. Essa é a composição aceita pelos judeus e por nós evangélicos. A mesma Bíblia que o judeu tem no Velho Testamento, nós temos, a mesma igualzinha. Né? Após o Concílio de Trento, a Igreja Católica inseriu 7 livros chamados de apócrifos, ou seja, destituída de autoridade canônica, a saber, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque.
foram as adições fora as adições dos livros de Esther e Daniel. Eles acrescentaram alguns capítulos ali, alguns, né, em Esther e Daniel. Nós não temos isso, irmão. A nossa Bíblia, o Velho Testamento, é igualzinho a dos judeus, tá? Já o cânon do Novo Testamento é composto por 27 livros, sobre eles não há muitas controvérsias a respeito. Ele é bem aceito entre os cristãos. Foram usados 4 critérios para aferir a canonicidade dos livros do Novo Testamento. 4 critérios. Apostolicidade. O livro foi escrito por um apóstolo ou tinha o autor um relacionamento direto com um apóstolo? O conteúdo. Era conteúdo de natureza espiritual, que lhe desse direito de entrar no cano? Eles estudavam lá aquele texto e falavam assim, rapaz, isso aqui é inspirado, vamos colocar no cano. Entendeu? Universalidade. Esse livro era aceito universalmente entre os cristãos? Se for, põe no cano. Inspiração. O livro mostra evidência de ter sido divinamente inspirado? Mostra. Põe no cano. Não, esse aqui não. Tira. Então assim, irmão, Deus foi dando capacidade aos homens. Os homens foram, sabe, montando devagarzinho, né? Demorou tempo, não foi feito do dia para a noite. Para nós termos esse tesouro que nós chamamos de Bíblia, né? Uma coleção de livros, uma biblioteca, que você pode se degustar estudando e lendo, né? Agora mesmo este processo de formação do cano, nós cremos que esteve sob a supervisão e direção do Espírito Santo por meio de sua providência, com certeza. Depois do fechamento do cano, a Bíblia foi traduzida para o grego, que chamamos de Septuaginta, os 70. Depois Jerônimo traduziu para o idioma latino, né? A Vulgata latina, que nós chamamos de Vulgata, né? E é isso aí, irmão. Foi um pouco rápido, mas se você quiser se aprofundar nesses estudos, irmão, vou procurar uma faculdade. Isso aqui, no mínimo, 40 a 50 horas de estudo. Nós aqui fizemos um resumão, tá bom? E que sirva de lição para mim, para você, para nós todos, tá bem? Fica na paz, querida.